Você já se impressionou com um equilibrista andando sobre um cabo de aço tensionado, sobre um arame esticado? Ele anda, ele vai para frente, para trás, ele consegue pilotar um monociclo em cima daquele cabo. O vento sopra, o cabo dança, mas ele continua ali, equilibrado. Recentemente, um equilibrista compartilhou que ele treinou por 12 anos e hoje ele consegue ficar em um pé só e tocar até sanfona em cima do cabo esticado. Mas foram muitos anos de treino, muitos anos corrigindo a sua postura, mas mais do que isso, ele disse que o grande segredo para o equilíbrio é olhar para um ponto fixo, é olhar para um alvo fixo e prosseguir sempre em direção àquele alvo. Não é esse um ótimo conselho para a vida? Ter um alvo claro, fixo e prosseguir para ele. Não importa os ventos, não importa se o arame da vida está balançando. Continuamos olhando fixamente para o alvo, que é claro. O autor aos Hebreus, no capítulo 12 da sua carta, fala exatamente sobre isso. Veja, naqueles dias, a fé cristã era uma fé ilícita e por essa razão, muitos estavam sofrendo perseguição. Diante daquela perseguição, judeus convertidos acabam considerando que talvez seria melhor abandonar a fé, voltar atrás. A luta estava dura demais. Mas o autor, também um judeu, ele diz não. O segredo para você manter o equilíbrio emocional, espiritual, mental, o segredo para que você continue tendo serenidade é olhar para a pessoa de Jesus. E assim ele diz na sua carta: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente, fixamente para Jesus. Não é o que vemos em Pedro, quando, depois de uma tempestade, de um vento difícil, Jesus vem andando sobre as águas e Pedro pergunta: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz: venha, Pedro. E Pedro faz algo que nenhum ser humano jamais fez, ele anda sobre as águas. Mas o evangelista nos conta que num dado momento Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para o tamanho das ondas, para a força dos ventos e naquele momento Pedro perdeu o equilíbrio e começou a afundar. Por que Pedro não morreu afogado ali? Porque Pedro voltou os olhos àquele que poderia salvá-lo e clamou a Jesus, e Jesus imediatamente o resgatou. No Antigo Testamento temos a história de Abrão, que recebeu promessas lindas de Deus, maravilhosas. Mas as pressões interiores na sua família, as pressões exteriores da sociedade em que ele estava inserido, não poucas vezes eram como ventos rijos, fortes, balançando o arame da vida de Abrão. E ele perdeu o equilíbrio algumas vezes. E o que Deus fez? Deus o chamou para fora da sua tenda e disse: Abrão, olhe para o céu, veja as estrelas, olhe para a areia do mar, vê se pode contar. Eu farei de você uma grande nação. Veja, o foco dele, o alvo dele, os olhos de Abrão não deveriam estar fixos nas estrelas ou na areia do mar, mas naquilo que Deus faria em sua vida. Se o arame da sua vida está balançando e você está perdendo o equilíbrio espiritual, emocional, mental, olhe para Jesus, clame a Jesus, confie em Jesus. Ele continua resgatando aqueles que precisam. Ele continua oferecendo equilíbrio. O nosso ponto fixo, o nosso ponto de equilíbrio é Jesus. E não importa-nos a força do vento, nós chegaremos lá.